Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz, e a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Ai, Vera, sexta-feira de uma longa semana, mas ainda tem notícia, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está atrasando a devolução daquela medida provisória que mexe no marco civil da internet. O que aconteceu? Ele está analisando ainda? Pode voltar atrás? Pois é, o Rodrigo Pacheco, ele tem essa coisa de ser mineiro, né, Carol? Que ele leva muito a sério essa mineirice dele. E a despeito dele ter, nos últimos meses, nas últimas semanas, demonstrado um comportamento mais assertivo e mais de oposição e de crítica aos comportamentos do presidente, diante do recuo do Bolsonaro na nota de ontem, que a gente falou que não vale nada, que é algo estudado, não sincero e que não vai durar, Rodrigo Pacheco não quer ser aquele que vai dar a próxima estocada e provocar a próxima crise. Então, ele está analisando muito bem a MP, segundo me dizem, vai esperar um parecer mais detalhado da advocacia do Senado e a sua disposição ainda é a de devolver o texto, porque ele considera que sim, ela abre uma brecha enorme para o cometimento de crimes e delitos na internet, sem a devida fiscalização instituída pelo Marco Civil, mas ele não quer ser aquele que está confrontando o presidente no momento em que ele fez um gesto e um aceno pela paz. Então, talvez a saída seja uma saída negociada. Devolve o texto, já sabendo de antemão que o presidente vai mandar um outro em outros termos, em termos mais brandos, uma coisa no meio do caminho, alguma coisa assim. Isso está sendo negociado pelos ministros do Palácio, por ele, pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Então, é algo que deve ser definido só na próxima terça-feira. A oposição queria que ele terminasse essa semana, que é a semana em que Bolsonaro fez todo o seu gesto de ruptura institucional, de pregação, de desafio ao Supremo, etc., com esse gesto de devolver a MP, para mostrar que o Senado está vigilante e vai continuar atuando no sistema de freios e contrapesos do presidente da República. Mas a nota do consórcio Temer-Bolsonaro acabou fazendo com que o Pacheco dormisse no fim de semana com essa MP na gaveta e deixasse a solução para a semana que vem. E Vera, depois dessa carta e daquele contato telefônico até do presidente com o ministro Alexandre de Moraes, apesar de tudo isso, dessa tentativa de pacificação, pelo menos aí no que parece, né? Vamos ver os próximos dias, não tem nos bastidores do Supremo nenhuma expectativa de que algo mude nos inquéritos que tanto preocupam o presidente Bolsonaro, né? Pois é, eu vi na imprensa, acho que foi até uma nota da Folha, que os delegados da Polícia Federal estão meio com as barbas de molho em relação a isso, Muniz. Estão achando que o Alexandre de Moraes pode dar uma segurada também no freio e esperar a maré baixar para não ficar a impressão de que o Bolsonaro faz um gesto e ele continua cutucando a onça com a vara curta. Mas o que me dizem lá no Supremo, ministros, assessores, pessoas que conversaram com o ministro Alexandre de Moraes, é que nada muda, de que os inquéritos continuam abertos e continuam, inclusive, com as diligências já iniciadas sendo cumpridas. A mais rumorosa que está aí no horizonte é a prisão do tal do Zé Trovão. Ele está no México, fez vários desafios ao Supremo, tem a prisão decretada, fugiu, e ele já gravou vídeos dizendo que vai voltar sabendo que será preso, e a expectativa é que de fato seja preso. Então não vão amaciar para ele, não vão suspender a sua prisão preventiva que está decretada, nem nada. Deverá ser preso tão logo desembarque do México o Zé Trovão. Então isso seria uma sinalização de que os inquéritos vieram para ficar e que ninguém ouse começar a esticar demais a corda, porque o Alexandre de Moraes vai continuar segurando. Tem uma outra questão aí no Supremo que vai servir para medir um pouco essa temperatura, que é o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista de um julgamento que estava no plenário virtual, a respeito da ideia de que se deu um prazo
para que o presidente da Câmara analise pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Hoje em dia a gente sabe, não tem prazo nenhum, ele pode simplesmente deixar na gaveta à vontade. O Lewandowski pediu para evocar para o plenário físico, e aí a gente vai ver nesse julgamento como está a temperatura, como estão os ânimos do Supremo em relação ao Bolsonaro, em relação ao Planalto. Existe uma disposição clássica do Supremo de não estabelecer prazo, até porque pau que dá em Chico também dá em Francisco. Se fixar um prazo, passa a haver a pressão por um prazo para analisar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo também. Então vamos ver como eles vão analisar isso, Carol e Muniz. Mas só o fato de ir para plenário já é uma sinalização, Vera? Porque uma coisa é ficar lá no plenário virtual, sem debate entre os ministros, né? Outra coisa é ir para o plenário, com a TV Justiça transmitindo, é outra temperatura, né? É engraçado esse tempo de pandemia, porque a gente tem que fazer uma distinção que é quase uma linha tênue, né? Todas as sessões estão sendo virtuais. Acontece que esse plenário virtual é quase como uma caixa de e-mail. Você deposita o seu voto lá e ninguém fica sabendo. Como você disse, a TV de Justiça não mostra. As outras sessões, os ministros continuam cada um remotamente na sua casa, mas tem esse debate por um Zoom, um aplicativo qualquer. Foi isso que o Lewandowski pediu. Então isso é ele, Lewandowski, pressionando por uma discussão maior, mais acalorada, que mostre também como que está a temperatura do Supremo em relação ao impeachment do Bolsonaro. Se essa disposição é de outros ministros, além do ministro Ricardo Lewandowski, a gente vai ficar sabendo quando esses debates começarem. Por enquanto, o que tem lá é o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela não tem poupado nem dourado a pílula em relação ao Bolsonaro, não. É uma das mais críticas, inclusive várias decisões pegando bastante no pé do governo, na pandemia, depois da pandemia, em relação a esses atos, etc. Mas ela deu um voto contra a ideia de que se fixe um prazo, justamente por isso que eu falei, porque não é o espírito do que está na Constituição e porque cria-se um precedente para todo mundo. Então vamos ver como os demais ministros tendem a votar. Eu acho que isso não vai ser uma coisa que eles vão carimbar na testa do Bolsonaro, fixar um prazo e para constranger o Arthur Lira, não. Mas eles podem, eventualmente, em pedidos que chegarem, pedir para o Arthur Lira, como já foi feito, se manifestar por que ainda não analisou, esse tipo de coisa, assim. A própria Carmen Lúcia já fez. Mas fixar um prazo para todos os procedimentos, não acredito que eles vão fazer. E nesses discursos mais pacificadores, mais amenizando aí o que foram os atos de 7 de setembro, agora veio ao público também o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que foi uma celebração pacífica da democracia e dizendo que o presidente pode ter se excedido em palavras, mas não nas ações, né? Contemporizando um pouco os atos ali de 7 de setembro, Vera. Pois é, ele fez esse aceno a investidores internacionais, Muniz, esquecendo do fato de que quando se é o presidente da República num regime presidencialista, as palavras do presidente equivalem a ações, porque elas têm consequências, né? No caso, foram palavras que enunciaram ações, que anunciaram coisas que ele pretendia fazer, tais como não cumprir decisões judiciais. É que depois houve um recuo, então, neste caso, as palavras não chegaram a gerar ações. Mas elas foram muito graves, muito além da gravidade de qualquer um imaginava e que qualquer presidente da República do Brasil jamais ousou. Então, certamente não dá para classificar como uma festa pacífica, uma celebração, ou o que quer que tenha sido na cabeça do ministro Paulo Guedes. Ele está nessa tentativa ali nos bastidores desde a própria terça-feira. Ele compareceu ao hasteamento da bandeira, mas ao resto dos atos não. E aí ficava sempre naquela história, todos os lados se excedem, como se fosse possível comparar ações que partem do chefe da nação de ações de grupos de oposição ou quem quer que seja. Então ele está nessa tentativa de colocar panos quentes no que houve há bastante tempo já, o ministro Paulo Guedes. E agora o fez com investidores porque percebeu que a imagem do Brasil ficou muito mais tisnada depois dos atos aos quais o presidente compareceu, tanto é que ele teve de fazer a famigerada nota. Ele não teria a menor vontade, a menor disposição de emitir uma nota como aquela, que, aliás, ele emitiu e nunca mais falou sobre ela, nem na live de ontem mesmo, né?
Tisnada foi bonito, hein, Vera? Pra dizer que a nossa imagem tá totalmente avacalhada, né? Avacalhada. É que eu tô imbuída aí do espírito de Temer, né? Então eu tô com esse vocabulário um pouco mais rebuscado. Tisnalaei. Tislala. Então, Tisnala. musiquenoemos. O que temos aí de música? Já musiquemos? Nossa, hoje é curtinho, né? Hoje é curtinho. Hoje é curtinho e essa música é enorme, Carol, porque foi lançado hoje uma espécie de We Are The World da Amazônia, que chama Canção da Amazônia, justamente. Tem 30 artistas da MPB, do samba, do rap, de todos os gêneros musicais do Brasil, os clássicos, os contemporâneos, fazendo uma espécie de USA for Africa, só que Brasil pela Amazônia. Tem Caetano, tem Gil, tem Milton, tem todo mundo. É uma canção muito bem elaborada, a letra fala de todos os aspectos que atingem ali e eu duvido alguém decorar. É mais difícil de decorar do que Faroeste Caboclo, porque justamente... E tem um monte de ênclise, viu? Não tem mesóclise, mas tem ênclise. Ah, meu Deus, Contrator, corrente, motosserra, a bela flora clama em vão me poupe. Porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que desmate e mata. Mais vasta ainda, todavia, é a devastação e o trauma, focos de fogo no sufoco. não vai ter como decorar, Vera. Quem quiser ouvir a música inteira, depois procura. Como é que é? Enfim, fazem vários trocadilhos com a Amazônia na forma de ênclises. É interessante a letra. Depois eu vou até ver quem é o autor. Tem o clipe lá para cada um associar as vozes às pessoas que estão cantando, então podem olhar o clipe também. Legal. Beijo, Vera. Bom fim de semana. Tchau, gente. Ótimo fim de semana. Bom descanso. Tchau, tchau, Vera. Bom descanso. Tchau. Merecido. Vamos pro intervalo. Voltamos já já.